muito preciosa na minha vida. Quero também agradecer ao Rodrigo Sueiro, pastorzão. Cadê? Tá por aí, cara? Tá tudo escuro aí. Dá um abraço nele, toda a galera. São muito preciosos. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. O tema é Eu Tenho um Sonho. Não quero fugir desse tema, mas eu tenho uma palavra profética para o teu coração hoje aqui. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 11, tudo bem? Joel capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto diz: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, no dia do Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso, com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. E grande. E aí, quando eu penso nessa palavra, eu tenho um sonho. Quem nós temos à mente? Um homem chamado Martin Luther King. É impossível falar em eu tenho um sonho e não pensar nele, quando na verdade no dia 23 de agosto de 1963, Martin Luther King reuniu 210 mil pessoas lá no memorial de Abraham Lincoln e fez o discurso dele maravilhoso. Quando ele chegou ali, ele disse para aquelas 210 mil pessoas: amados irmãos, hoje nós estamos aqui no centro dessa nação para descontar o cheque que foi confiado a nós. Que cheque é esse? Porque há 100 anos atrás, Abraham Lincoln, ele fez agora ali a abolição da escravatura, e aí ele rompeu agora com a escravatura, e ali naquele dia ele foi lá para descontar o cheque que o homem havia preenchido, dizendo que não havia mais escravos e que todo homem seria livre. É isso que ele foi fazer lá, e pronunciou o discurso mais belo de todos, um discurso fantástico, e que se passaram anos e anos e anos, esse discurso entrou para a história. Esse discurso ainda hoje é lembrado. Eu gostaria de lê-lo rapidamente para você, só um trechinho dele, para iniciar esse discurso para você aqui hoje, sobre o teu sonho, aonde Martin Luther King diz: eu tenho sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em um país onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, dos lábios cujo governador hoje brotam palavras intervencionistas de anulação, serão transformadas em um lugar onde meninos e meninas negras poderão dar as mãos a meninos e meninas brancas e seguirão juntos como irmãos e irmãs. Esse discurso dele atravessou gerações, atravessou épocas e tem marcado e chegou até nós aqui hoje. Ele escreveu isso em 1963. Em 64 ele vai para a revista Times como o homem do ano, e ele ganha também o prêmio Nobel da Paz. Mas em 1968, numa quinta-feira como hoje, aonde estamos com o tema Eu Tenho Sonho, Martin Luther King foi assassinado. E eu gostaria hoje de pregar em memória de outros tempos. Eu gostaria de trazer à memória o sacrifício desse homem e essa palavra dele, Eu Tenho Sonho, e trazer uma revelação para o teu coração nesse momento, irmãos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. A palavra fala agora, como eu compartilhei com vocês aqui. Talvez você não entendeu nada, porque esse camarada está usando aqui o termo o sonho agora, está falando de Joel capítulo 2. O que ele quer trazer para nós? O que Deus quer compartilhar conosco através dessa palavra? Quando a palavra fala de sonhos, irmãos, nesse texto aqui, que os velhos sonharão e os jovens terão visões, a palavra
floresce. Diga, a vara de Arão que floresce. Deus deu toda a estratégia para Moisés sobre como ele teria que fazer essa arca. Deus deu toda a dimensão para Moisés sobre como fazer essa arca aqui agora. Ele fala a Moisés: eu quero que aqui no propiciatório, bem na tampa, você faça agora o desenho de um anjo, um ser humano com o rosto de criança, asa de anjo e um corpo de homem. Por que Deus deu essa direção para Moisés? Simbolizando a conexão entre o céu e a terra. Ou seja, no primeiro dia Deus cria algo no céu, no segundo dia cria algo na terra, no terceiro dia cria algo no céu, no quarto dia cria algo na terra, no quinto dia cria algo no céu, mas no sexto dia ele cria as duas coisas simultaneamente. Ele pega o homem, ele pega algo da terra, ele pega o seu corpo que foi feito do pó da terra e sopra algo do céu no ser humano, que é o que? O espírito, o fôlego de vida que nós chamamos. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe, se você for ver no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas todo espírito na terra sem um corpo é ilegal. Todo espírito na terra sem corpo é ilegal. O que dá legalidade para qualquer espírito, tanto o Espírito de Deus quanto das trevas, é um corpo. Todo espírito precisa de um corpo para ter legalidade e para se infiltrar nas coisas da terra e interferir nas coisas da terra. E Deus então vê que a terra está toda destruída e fala: calma aí, eu quero interferir, eu quero reconstruir, eu quero recomeçar. A palavra diz que Deus é Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus é Senhor, quer dizer que Deus é proprietário de todas as coisas. Deus é proprietário de tudo. Mas em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus deu uma ordem para o homem. A ordem é: Adão, eu quero que você domine. Ou seja, quem permite o homem dominar é o proprietário. Deus é o proprietário e a única autoridade e domínio que o homem tem é aquele que o proprietário dá para ele. Então nós temos agora o ser humano, que é um ser espiritual. Quando Deus manda agora Moisés fazer esse desenho aí agora, que é essa junção de anjo com o ser humano, tem esse sentido. O ser humano é o equilíbrio do universo. O ser humano é o único ser espiritual que tem legalidade para se mover na terra. Deus é soberano, Deus tem poder para tudo, mas o único ser que tem legalidade é você. Deus pode querer fazer, mas não pode fazer se nenhum ser humano der lugar para ele fazer, porque Deus se submete ao princípio que ele estabelece. Diga assim: Deus não quebra princípios. Diga assim, pastor, se você quebrar o princípio te quebra. Diga assim: se você quebrar o princípio te quebra. Quem quebra vocês nessa igreja não é o diabo, é os princípios que você quebra. O princípio que você quebra te quebra. E agora Deus colocou isso e falou: Moisés, eu quero que você coloque alguns utensílios agora nessa arca. Mas antes de falar do utensílio que Deus não mandou Moisés colocar na arca, eu quero falar agora sobre o assoalho da arca. Como
alimento. Outro dia era outro maná. Então, cara, Deus derramava maná, o cara pegava o maná e guardava, estocava. Ia para casa meio-dia, o maná estava cheiroso. Diz os historiadores que o maná tem cheiro de baunilha. Chegava lá, meio-dia, estava bacana o maná. Chegava 3 horas, tá bacana o maná. Chegava ali 5h30, tá bacana o maná. Chegava 6 horas, o maná já estava mofado, já estava apodrecido, com cheiro de carne morta, com cheiro de carne podre. Mas por que dentro daquela arca o maná foi conservado? Sabe por quê? Porque a presença de Deus conserva todas as coisas. Se você manter o teu ministério na presença de Deus, ele não vai ser embolorado. Se você manter teu coração na presença de Deus, não será embolorado. Um casamento que está na presença de Deus não é embolorado. Um chamado que está na presença de Deus não é embolorado. A presença de Deus conserva corações. O Salomão fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ei, pastores, líderes, o que o diabo quer fazer é roubar de vocês aquele sentimento de se importar com almas, de se importar com vidas, tentando contaminar o coração. Mas ei, mantenha o coração na arca, mantenha o coração na presença e oração, porque a presença de Deus conserva tudo que você mantém nela. É isso que ela faz. Se passava meses e o maná estava conservado, mas o maná que ficava fora apodrecia. De igual modo, nossa comunhão com Deus é como maná. Cada experiência que você tem com Deus é igual maná, só serve para hoje, amanhã é outra. A experiência de hoje não serve para amanhã. A nossa relação com Deus é igual maná. Cada experiência com Deus é igual maná, é só para aquele dia. Amanhã é outra coisa, amanhã é outra experiência, queridos, e aí por diante. E o terceiro item, que é a vara de Arão que floresce. Deus mandou Moisés separar um camarada que iria representar. Isso está em Números capítulo 17. Deus fala assim: Moisés, eu quero que você separe um homem que vai agora me representar. Um camarada que vai representar o povo junto com você e vai entrar na minha presença. Separa um camarada aí, Moisés. E esse homem é o Arão. Aí ele fala assim: o Arão, beleza, Senhor, tranquilo. E ele vai então sair para dar o recado para o povo. Como é que você saía dos santos dos santos? Como é que se sai do santo dos santos depois de ouvir a voz de Deus que saía da arca? Como é que se saía? Vamos imaginar que nós temos aqui, isso daqui é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava bem no centro do Santíssimo Lugar. Se media 7 passos para a direita, 7 passos para a esquerda, 7 passos para trás, 7 passos para frente. Porque o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então, vamos imaginar que agora que o Moisés acabara de falar com Deus. Deus acabou de falar com Moisés, e ele vai ter que ir lá para o arraial para poder falar com o povo. Quando Deus acabara de falar com Moisés, ele não podia dar as costas para a Arca da Aliança. Ah, ok, Senhor, é para levantar o Arão? Tranquilo, eu vou falar com ele. Se Moisés fizesse isso, ele morria. Sabe por quê? Porque ninguém pode ouvir a voz de Deus e dar as costas para ela e se manter vivo. Quem dá as costas para a palavra morre. Quem dá as costas para aquilo que Deus diz morre. Ou morre na fé, ou morre espiritualmente, ou morre na esperança. Diga assim: olha, quem dá as costas para a palavra morre. Não, diga, quem dá as costas para a palavra morre. Diga, não dê as costas para a palavra. Mas Moisés tinha que sair da arca de costas. Ele contava 7 passos para trás de costas. Conte comigo. 1. No 7º passo, Moisés começava a sentir um lençol que dividia um espaço do outro, bater nas suas costas. Aí ele poderia se virar. Quando ele chega no meio do povo, ele fala: ei, pessoal, Deus escolheu agora quem vai ser o sacerdote. O homem chama-se Arão. Na hora que ele trouxe a notícia, 2 milhões de pessoas pegaram pedras na mão para tentar
vara estava florida. Diga assim: a vara de quem murmura não floresce. Diga assim: a vara de quem murmura se mantém seca. A vara estava seca, mas a vara de Arão começou a florescer. Ei, eu tenho uma palavra profética para esse lugar. 2012 é o ano de algumas varas florescerem aqui. É o ano da vara florescer. É o ano da honra. É o ano da honra. E o ano do governo. É a hora que Deus vai tirar o que estava oculto. Promessas que estavam escondidas. Pessoas aqui nessa igreja que estavam enterradas, escondidas, que caminhavam entre nós, mas que nós não os percebemos. Deus irá desenterrá-los e eles vão começar a florescer. É a hora do teu ministério começar a florescer. Desenterra a vara aí. Estava florida, totalmente florida. Mandaram chamar agora quem? O Arão. Arão, você é o cara. Sua vara floresceu. Vamos ungir esse cara. Vamos ungir o Arão. Derramaram óleo sobre a cabeça dele. Depois que derramaram óleo sobre a cabeça de Arão, queridos, a palavra diz que o óleo desceu pela cabeça, escorreu pela barba, foi pela gola, as vestes e até a orla. Diga assim: eu faço parte da igreja da orla. E aqui começa a minha pregação para você. Posso pregar? Salmo 133, por favor. Salmos 133. Xalacalabramandaraca.
passados no temor do Senhor, algo extraordinário começa a acontecer conosco. Quando pensamos aqui na questão do reino de Deus, João Batista, que era um camarada, que era da geração de Arão, Zacarias é da geração de Arão. Então quem tem autoridade para ser o sumo sacerdote é o João Batista. A palavra diz o seguinte, em Lucas capítulo 3, no versículo 1 ao 6, que a voz que clama no deserto. Por que João Batista era a voz que clamava no deserto? Porque Deus era essa voz. E porque Deus não falava mais no templo. Porque Deus mudou de endereço. Anás e Caifás, que eram os pastores da época, se venderam. Sendo assim, Deus mudou de endereço e não falava mais do templo, falava do deserto. E a palavra é: arrependei-vos, 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 arrependei-vos e arrependei-vos. A palavra arrependimento, nesse sentido, não tem nada a ver com culpa, mas tem a ver com a expansão da consciência. Ou seja, abra a tua consciência, expanda a tua compreensão bíblica, a ponto de você concordar com Deus. Arrependimento é concordar com Deus, irmãos. Quanto mais eu amplio a minha compreensão bíblica, quanto mais eu amplio a minha compreensão espiritual, mais eu concordo com Deus. E quanto mais eu concordo com Deus, mais eu desfruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2012 é o ano da concordância. Não importa o que passemos, iremos concordar com Ele. Não importa o vale que atravessemos, iremos concordar com Ele. Isso é arrependimento. Você eleva o nível de compreensão e concorda com Ele. Eu concordo com o Senhor, está certo. Queridos, o texto fala o seguinte: porque é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus fala de uma outra maneira de viver, uma outra forma de se viver, de se fazer igreja, de se tocar a obra de Deus. É chegado o reino, é chegado uma outra maneira de viver, o jeito certo de se viver. Diga: Senhor, me perdoe, porque o jeito certo de se viver não é o que eu estou vivendo. Cara, Deus tem muito mais para nós. Quando você fala que o camarada é de outro país, ele tem uma outra cultura, ele tem uma cultura diferente. Como é que você sabe que o cara é de outro país? Por dois motivos. Primeiro, pela língua. Por que nós falamos em língua estranha? Porque fazemos parte de outro reino. E nesse reino fala-se essa língua. Mistérios. Segundo ponto, quem faz parte de outro país, de outro reino, tem uma outra cultura, tem outro hábito, se veste diferente, fala diferente, se comporta diferente, tem valores diferentes. Agora, para encerrar, vá comigo em Joel capítulo 2, que está a cerejinha do bolo para nós aqui nessa noite. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei sobre toda a carne. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar aqui tem o mesmo sentido de derramar o óleo sobre a cabeça de Arão. Derramarei de maneira abundante. E o óleo vai começar a escorrer. E pelo óleo começar, pelo fato do óleo começar a escorrer, vossos filhos
vocês aqui, juventude, está nesse oba-oba todo, essa euforia bacana, mas 90% de vocês estão todos dispersos. Jesus está voltando literalmente. Vocês não fazem nem ideia. Tem coisas muito profundas, eu não quero ficar falando aqui, para depois virar um furdúncio na igreja, porque eu sou pastor local e sei a responsa que é falar algumas coisas aqui. Mas Joel capítulo 2 está se cumprindo. Os cientistas deram o nome de algo chamado agora, e os céus serão abalados. Os cientistas comprovaram agora que em 2012 algo vai acontecer. Identificaram um cometa, um meteoro, que vai passar alinhado com o planeta Terra. E esse meteoro, por passar alinhado com o planeta Terra, vai deslocar algumas placas tectônicas no planeta Terra. E é um vulcão enorme que vai entrar em erupção por conta desse desalinhamento. Por conta disso, o que vai acontecer? Eles comprovam que a Terra vai ver, uma grande fatia dela vai ficar 3 dias e 3 noites sem sol, porque a fumaça desse vulcão em erupção será tão intensa, tão grande, que vai cobrir as nuvens e a luz do sol não vai conseguir penetrar. Por causa disso, as plantas não vão conseguir fazer sua fotossíntese e vão começar agora a emitir substâncias tóxicas que provocam câncer de pele. Aí você fala, cara, aonde é que está isso na Bíblia? Joel, capítulo 2, por favor, versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu esplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército dele? A igreja. Porque muitíssimos são os seus arraiais. O que é o arraial? As denominações. Miva é um arraial, Torre Forte é um arraial, Assembleia de Deus é um arraial, Quadrangular é um arraial. Ele levanta a voz para o seu exército, mas muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Essa é a palavra que eu tenho para vocês aqui hoje, queridos. Senhor, meu sonho é que o Senhor venha governar minha vida, que teu reino venha, Deus, que quando o dia mal chegar ele esteja pronto. Eu quero sonhar com o teu reino, quero sonhar com o teu governo. Compartilhei com a minha esposa, falei, amor, quais são os sonhos de quem pertence à igreja da última hora e do arrebatamento dele? Quais são os sonhos que nós temos que ter? E pergunto para você, é como um carro novo? Nada contra, talvez sonhe com um Corolla 2012, GLI, mas não é esse sonho que deve povoar minha mente. Eu quero sonhos da reta final. Eu tenho um sonho, o sonho da igreja da reta final. Eu faço parte da igreja da ordem. Eu não faço parte da igreja da veste. Quem era da igreja da veste? Que é a igreja contemporânea? Luther King, William Wilberforce, Ashley, eram caras da igreja da ordem. Quem era da igreja primitiva? Os lutadores do imperador, que tem acompanhado uma história por anos e anos e anos, mas cada um fez a sua parte, cada um marcou. Quando eu penso nos lutadores de Nero, que eram conhecidos como os valentes do imperador, minha vida chacoalha. A história é o seguinte: Nero tinha 40 homens chamados os valentes do imperador. Os valentes de Nero eram os melhores soldados, 40 homens. Esses caras iam para a batalha e eram invencíveis. Um dia Nero soube que desses homens aí, alguns se converteram
rapaz falou o seguinte: ó, o Nero mandou matar vocês, só que vocês não vão morrer pela espada, vocês irão morrer agora de hipotermia.